Muito obrigado, bom dia a todos, mais uma vez, e muito obrigado pelo convite à União das Mutualidades Portuguesas, ao Dr. Luís Alberto Silva, por convidar-me a mim e à Portugal Inovação Social para associar este dia de festa. É um dia de festa para todos. O mutualismo, a Sra. Ministra dizia que se confunde com a história de Portugal. Eu diria que ele se confunde com a história riquíssima da economia social em Portugal também, e deveria ser mais estudado do ponto de vista até da sua influência nos movimentos associativos e no potencial que traz para o desenvolvimento de estruturas futuras, mas já lá irei. Em todo caso, para quem eventualmente não conheça, permita-me só que apresente brevemente a Portugal Inovação Social e que faça a ligação disso ao dia de festa que hoje todos celebramos. A Portugal Inovação Social é uma iniciativa pública do governo português, pioneira na Europa, ainda à data de hoje é o único país europeu com um programa público como este, que mobiliza fundos da União Europeia precisamente para financiar projetos de inovação social no território nacional, ou seja, promover a inovação e o empreendedorismo social e também, através disso, promover o investimento social, provocando também uma alteração na cultura de investimento de entidades públicas e privadas na área social. E assim, com estas verbas mobilizadas, cerca de 150 milhões de euros do Fundo Social Europeu, criámos condições para que, nos últimos anos, a sociedade civil organizada e as organizações sociais pudessem experimentar respostas sociais inovadoras, alternativas, de escalas muito diferentes, de pequenos projetos locais até projetos de âmbito mais nacional, que nos permitam também vislumbrar evoluções das próprias políticas públicas e outras formas de olhar para os problemas sociais, seja numa perspectiva corretiva, seja numa perspectiva preventiva desses problemas. E assim, à data de hoje, com os instrumentos de financiamento, são 4 que foram criados no âmbito desta iniciativa e com estas verbas mobilizadas, já temos cerca de 570 projetos de inovação social que estão a ser experimentados do norte a sul, em todo o território continental. Já estamos a falar de cerca de 70 milhões de euros de financiamento comunitário, a que acrescem 30 milhões de euros de investimento social, que são as verbas mobilizadas junto de entidades públicas e privadas, onde se incluem centenas não, 141 para ser exato, municípios, mas também centenas de empresas e outras entidades da economia social. Do ponto de vista das entidades empreendedoras, são cerca de 400 que estão a desenvolver estes projetos, incluem-se várias centenas, 272, se não me engano, associações, temos 30 fundações, 30 cooperativas, cerca de 30 cooperativas, misericórdias também. Infelizmente, o movimento mutualista está subrepresentado. Apenas uma associação mutualista é hoje, mas apesar de tudo representa muito bem este conjunto de 400 entidades empreendedoras. É a jovem Associação Mutualista de Gondomar, uma das mais recentes a juntar-se a este movimento, se não me engano, reconhecida em 2017, e que, portanto, é um bom sinal do rejuvenescimento também deste setor. E é com isto que estamos a funcionar hoje em Portugal. E, naturalmente, estes projetos de inovação social e estas propostas inovadoras para responder a problemas sociais, não será de estranhar que nasçam essencialmente a partir do setor social e cooperativo, onde se inscreve também, naturalmente, o mutualismo. E, portanto, a generalidade das entidades empreendedoras e precursoras destes movimentos são organizações sociais da sociedade civil. E por isso, naturalmente, nós temos contacto com várias associações mutualistas, não necessariamente beneficiárias deste financiamento, algumas são financiadoras. Dentro do universo mutualista, desde logo, o Montepio Geral é, naturalmente, é o 12º maior investidor social em inovação social, com a Portugal Inovação Social, neste caso. Também recentemente tive a oportunidade de conhecer como é que se chama? A mutualista covilhanense, se não me engano, sim, ganhou com muito justamente um prémio do Lidl, um prémio de inovação, muito inovadora. Temos tido contacto com várias associações mutualistas e isso tem sido muito interessante perceber também como no movimento que é secular, o mais antigo na economia social, também dele nasce muita inovação, desde logo em 1297. Desde logo ali, a inovação mais antiga que temos da economia social em Portugal é mutualista.
e assim se tem mantido. Também sabemos, e não é novidade para nenhum dos que nos está a ouvir, que o movimento, o fenómeno mutualista, tem sofrido muitos desafios ao longo dos últimos séculos e anos e décadas, vá. Atingiu o seu auge no último quartil do século XIX, primeiras décadas do século XX, mas desde essa época sofreu bastante. Nos últimos anos da ditadura militar, com a imposição do número mínimo de associados e uma ação fiscalizadora musculada, em pouco mais de 5 anos, entre 1926 e 1933, desapareceram cerca de 100 associações mutualistas, e das cerca de 600 em 1926, temos hoje cerca de 100. E, portanto, foi durante o século XX um movimento que sofreu várias asfixias. O próprio Estado Novo optou por uma atitude de hostilidade preventiva em relação ao movimento mutualista, e, portanto, esta história, que também é uma história de resiliência, é uma história que deveria ser contada. Isto, se me permitem, eu queria só deixar, em jeito de conclusão desta intervenção, 4 desafios para o movimento mutualista em Portugal. São provocações, nada de novo, mas vistas a partir de fora, de quem está a liderar uma política pública, do ponto de vista mais executivo, e que tem contacto com o setor social em Portugal e com o setor da inovação social no mundo em geral. E o primeiro desafio tem a ver exatamente com a necessidade de multiplicarmos estas experiências e de atrairmos jovens para o movimento mutualista, profissionalizando a sua gestão também e criando uma espécie de rejuvenescimento intergeracional que lhe dá garantias de futuro. E eu sou de carreira professor universitário há mais de 20 anos também, na Universidade de Coimbra, e sei bem que a história do movimento mutualista vem passando ao lado do que se explica e ensina à juventude que se prepara neste país, e sou da opinião que é uma falha grave também não trazermos esta história aos jovens para que eles possam também entrar dentro e construir esta história em conjunto. O meu primeiro desafio tem a ver com isto, com a necessidade de multiplicarmos o movimento mutualista, voltar essa onda positiva que permita aumentar o número de associações mutualistas, que têm, de facto, um potencial muito grande de transformação social e de mudança, atraindo os jovens e aumentando o número de associações. O segundo desafio tem a ver com a comunicação do mutualismo. Ultimamente tem havido alguns esforços muito interessantes e com impacto de algumas universidades, inclusivamente, de recuperar esta história. O professor Rui Namorado, em Coimbra, meu mestre e colega desde sempre, escreve sobre o assunto. Temos pós-graduações sobre o tema em Coimbra e noutras geografias do país, mas a comunicação é importante. E este segundo desafio tem a ver com o desafio de tornar a expressão mutualismo e mutualidade uma expressão mais, no melhor dos sentidos, mais banalizada no setor social e fora do setor social, conseguir que um jovem de qualquer área científica que esteja a estudar entenda e saiba o que é o mutualismo e não lhe pareça uma palavra estrangeira ou brasileira, é um desafio. E é um desafio, e isso, para quem está envolvido dentro deste movimento, parece que ele está relativamente consensualizado, mas é preciso sair para fora dos muros deste movimento e tornar o mutualismo uma referência que desperte curiosidade também na sociedade em geral, mesmo aquela que não está envolvida no movimento mutualista, apesar de ter mais de 1 milhão de associados e mais de 2,5 milhões de beneficiários. Seja como for, é necessário essa comunicação de banda larga, diria eu. O terceiro desafio tem a ver com a inovação e aproveitar a história riquíssima de resistência e criatividade do próprio movimento mutualista, altamente democrática, participativa e ligada aos problemas de cada território e das suas pessoas, e a inovação liderada também pelo movimento mutualista tem um potencial que me parece incomparável com o que pode ser o potencial inovador de outros setores. E, portanto, o meu terceiro desafio tem a ver exatamente com a aposta na inovação e no entender a inovação social como algo que pode ser também um desígnio do movimento mutualista. E, por fim, como corolário de tudo isto, a educação.
E a educação tem a ver com um movimento que todos podemos fazer em conjunto, e da minha parte não canso de fazê-lo, que é de tentar alimentar o mais possível o sonho de que a economia social seja ensinada e praticada no sistema de ensino desde os primeiros anos e obrigatoriamente no ensino superior também. Que nenhum aluno do ensino superior em Portugal, ou antes do ensino pré-universitário, aí já são mais novos, mas pelo menos no ensino superior, que nenhum aluno termina um curso sem saber o que é economia social, sem conhecer o terceiro setor, e sem sequer cogitar que isso possa ser uma opção de vida e de carreira para as suas vidas, e entender que este setor social é, na verdade, é verdadeiramente a argamassa, o cimento que permite que todos nós vivamos, apesar de tudo, em paz, a perseguir os nossos sonhos, mas é um setor muitas vezes invisível, mas absolutamente estruturante para a nossa vida e que pode ser uma opção de carreira e que dentro dele se pode fazer inovação, transformar a sociedade e desenvolver um projeto de vida. E isto devia ser ensinado e devia ser praticado. Portanto, se assim for, se conseguirmos chegar ao ponto da economia social não ser um mistério para nenhum cidadão português, e especialmente para os jovens, eu acho que cumprimos o desígnio de dar novas vidas à vida que já nos trouxe o movimento mutualista. E assim deixo estes 4 desafios, em jeito de provocações, com um forte abraço da Portugal Inovação Social a todos os associados, dizendo-vos, como cheguei a dizer em off antes de entrarmos aqui em direto, que a Portugal Inovação Social como iniciativa pública é um instrumento ao vosso serviço, criando condições para que possam perseguir os vossos objetivos e, neste caso, procurando soluções inovadoras, tal como a Associação Mutualista de Gondomar já está a fazer, e é uma referência do mutualismo na área da inovação social, apesar da sua juventude, ou também por causa disso, talvez. Portanto, Sr. Presidente, muito obrigado pelo convite mais uma vez e estamos sempre ao dispor.